Olá pessoal, vamos para a nossa oficina de número 6 da disciplina de Sistemas Operacionais. Agora trabalhando aí com vocês o tema de comunicação, sincronização de processos, mas dentro ainda do capítulo ali 2, onde a gente está discutindo sobre tudo aquilo que envolve os processos e alguns conceitos que são muito comuns aí, principalmente aqueles que a gente ouve e lida, né, com mais frequência. Então, veja, quando a gente tem lá o processo que nós entendemos mais ou menos como que o computador funciona, né? Quando eu digo mais ou menos é considerando ali a arquitetura de von Neumann. E aí você sabe que temos diferentes espécies de arquitetura de funcionamento, né? E aí vem uns conceitos como paralelismo, já entendemos que as threads fazem parte de processos, e não necessariamente são outros processos, e entendemos também que threads têm toda aquela ideia de poder garantir mais atividade para o processador. Agora, como que seria a comunicação aí e sincronização de processos? Pensa que coisa mais interessante que deve ser isso aí se a gente tivesse, né, uma condição assim de olhar, de entrar lá na máquina, se a máquina fosse fazer um filme aí, que a gente entrasse numa dimensão ali da máquina e percebêssemos as decisões que são tomadas a todo instante e a comunicação de como que aquilo faz para que haja uma escolha, um momento certo para que a informação seja gerada, o dado ocupado na memória. Então você tem o envolvimento de disco, você tem envolvimento de dado, memória, processador e muito mais coisa que a gente abstrai nessas falas. E aí como que dá essa sincronização? Porque a coisa não é necessariamente um monte de engrenagem, né, física que você vai ali e a coisa fica sincronizada, um movimento perfeito. Você tem falhas, tem interrupções, é uma coisa que às vezes trava. Você tem uma situação dentro da normalidade que de repente alguém aciona ou você, enfim, tem uma diversidade de situações que aquilo pode ter que tomar micro decisões e o processador tem, inclusive, uma unidade de controle, né, que está tratando disso junto com o sistema operacional, fazendo as suas intercambiações. Então vamos ver aí a primeira imagem, onde mostra para nós uma linha do tempo aí do programa sequencial. Então você tem o disco, você tem o processo leitor, você tem um processo impressor, você tem a impressora aqui nesse exemplo nosso, e embaixo o tempo. Então, quando você vê lá na legenda, o que está em branco está esperando, porque se você pegar uma barra, toda ela cinza, e passar um traço, você vai ver que primeiro começou ali no processo leitor, ele leu. Segundo foi para o disco. Enquanto está no disco, os outros processos, eles estão esperando. Está no estado de espera. Depois volta para o processo leitor. E aí o processo leitor, ele começa a funcionar um pouco, até que ele entra na impressora, depois em cima no disco, aí ele volta para o processo leitor e no final termina na impressora. E com isso você vai entendendo essa comunicação e sincronização que se dá no fluxo, né, que tem os processadores. Muito bem, vamos então entrar um pouco nesse universo, vendo ainda mais agora questões trazendo e recapitulando esses temas que a gente vem discutindo. Bom, primeiramente que a memória virtual, ela é um tipo de estratégia de troca de processo que consiste em trazer por completo o processo para a memória, executá-lo durante um determinado tempo e então devolvê-lo ao disco. Que é isso, hein? Olha, pensa, essa memória virtual, ela é um tipo de estratégia de troca de processo. Que visão mais diferente, né, que a gente começa a ter aí de memória virtual, e isso de fato está errado, porque a memória virtual, ela é aquela, ou às vezes a memória aí primária, né,
ela é aquela que serve o servidor, ela serve, desculpe, o processador com os dados e tem uma função muito específica e não nada em relação a fazer uma estratégia de troca de processo. Imagina, os processos que estão ali é que acionam e fazem uso da memória para que aquilo haja funcionamento, e dentro de cada processo você tem as suas threads, que aí sim as threads elas podem partilhar ou utilizar, dividir a memória. Então, você vai aqui pensando agora, pensa numa situação onde a gente tem um computador com alta carga de processamento, como é o caso aí de computadores ligados a Big Data, né, o Big Data. Se for computador de ordem pessoal, aí os PCs, você pode ter, às vezes, a turma aí que trabalha com edição de imagens em altíssima resolução, renderização de vídeo, ou gamers, né, que tem lá uma capacidade de processamento muito grande, ainda mais utilizando placas ali de vídeo, de som, e com isso a exigência que se tem da máquina, ela é tão grande e a rotação que aquilo faz em termos de ciclo, a frequência é tão grande que ele chega até a dissipar calor, né, acima de tudo. É por isso que quando em algumas competições você quer fazer, às vezes, um overclocking ali para ver até onde que sua máquina consegue ir customizando ela, preparando como se fosse um motor de funcionamento, igual fazem às vezes com automóveis ou com outras modalidades. As pessoas elas fazem um tuning, né, uma customização nas máquinas, e aí às vezes deixam ela resfriada em temperaturas abaixo de zero, ali próximo do nitrogênio líquido, para que entre em funcionamento, para ver a capacidade que se tem do processador atingir determinados níveis. Agora, imagine então com isso o que isso representa em termos de capacidade de processamento e como que seria o uso dessa memória, e se a memória ela tem de fato uma condição de ficar gerenciando isso, né? Então é justamente o contrário, lembrando que quem gerencia é o sistema operacional, e a memória ela serve de várias maneiras para oferecer o dado certo na hora certa e fazer a troca e tudo aquilo que está envolvido ela. Então, vendo o gabarito aí, nós sabemos que é uma questão errada, né? E vamos então ver a próxima, que nos diz o seguinte: qual comando em ambiente Unix deve ser utilizado para se listar os processos concorrentes? O PS, o NICE, o ET ou o VI? Então, para quem aí não trabalha, nunca trabalhou na área de computação com terminal de comando, olha isso aí, talvez não entenda nada. Mas a gente comentou na nossa, acho que primeira oficina, sobre as linhas de comando, né? Mostramos inclusive uma tela do terminal que tem lá o comando top, o comando PS, de proxies. Então, e é por meio desses processos que os analistas, seja ele de rede, seja analista de sistemas ou de qualquer outra situação, ele verifica de fato o que está acontecendo em tempo real. Isso é de suma importância para que a gente perceba quando as aplicações, por exemplo, na internet, quando tem um portal de notícias rodando, ou que tem uma determinada notícia que tem milhares de pessoas querendo consumir aquela notícia, e aí eu posso ver que meu computador começa a ter um gargalo, ele começa a sofrer, né, por um gargalo de processamento muito grande, e eu quero, às vezes, entender ou visualizar qual é o processo que está concorrendo a ele ou que está emperrando para que sirva a minha aplicação. Então, dentro do ambiente de infraestrutura da arquitetura de cliente-servidor ou de servidor web, você tem muitas outras situações. Mas em algum momento você conseguir visualizar esses processos e poder interagir com eles, como, por exemplo, fazendo a interrupção,
né? E só mesmo, ou acompanhando, você dando um comando watch, que você percebe em tempo real o processo trocando, e aí algumas empresas de aplicação sabem muito bem coletar esses dados do sistema operacional e aí fazem softwares, aplicativos, widgets, que mostra às vezes já como que está o gráfico de tantos por cento de CPU, aí você clica lá no Optimization e aí então ele vai otimizar às vezes, limpa alguma coisa, trava o processo e aí aquele valor às vezes que você tinha lá nos seus reloginhos de ação, dependendo da aplicação, fica no estado normal. E tudo isso depende ou garante às pessoas a ter uma vida profissional dentro desse aspecto aí da informática com maior convicção de uso, com maior propriedade quanto ao uso, e isso faz realmente diferença. E o comando, então, que a gente tem aqui no Unix, vendo aí na tela agora, é justamente o comando PS. O PS, você pode ter, inclusive, o PS e declarar alguns atributos depois dele, para que a coisa tenha aí justamente uma visualização melhor. Muito bem, então, o NICE, temos aí o ET e o VI. O VI é para poder fazer uma edição de texto, né? Você pode, às vezes, editar arquivos, são comandos muito comuns aí para quem é, por exemplo, usuário Linux. No Mac também dá para você ver, e para quem tem servidores na internet que às vezes gerencia, e servidores nada mais são do que computadores com esse tipo de uso, né, que é de servir. Muito bem, então vamos lá agora para uma próxima questão, falando o seguinte, ainda aqui nessa história aí do Linux. O Linux, que é uma distribuição, né, Unix, os processos que possuem o status S no campo de status, né, o stat, ele, após a execução do comando PS AUX, esse cifrão de dólar, pessoal, ele mostra que você está fazendo a partir de um usuário da máquina comum. Às vezes, quando tem hashtag, você percebe que está usando como root. Então, é muito comum aí vocês encontrarem o cifrão mais para declarar que você está no terminal. Porque para quem usa terminal de linha de comando, a linha de comando sempre se dá após o cifrão, né? O cifrão é como se fosse uma espécie de 2 pontos aí, que ficasse piscando, um cursor que ficava ali, e o cursor fica na frente desse sinal de dólar aí, e aí você põe lá o comando PS AUX. Então, ao colocar o PS AUX, o A, o U e o X, cada um deles tem um atributo que revela um tipo de dado, informação ou visualização. E aí você tem lá que ele fala que o S ele está em repouso não interrompível. Então, o que isso tem a ver? Para a gente poder entender melhor e visualizar essa questão, eu vou mostrar aqui já o gabarito que ela está errado, né? Porque justamente ela está interrompível, porque você espera, ela fica como se fosse adormecida, o S de sleep, né? Dormindo, esperando o evento ser completado. Então, nessa imagem azul, depois com calma vocês olham aí de perto, tem ali um pouco mais da metade da imagem, à direita, o campo stat. E aí temos lá o S, tem o SN, tem o R, e cada um desse representa o status do processo. Então, a pergunta lá em cima era a afirmação que o status ele está em repouso não interrompível. Na verdade, ele está no repouso, né, dormindo aí, que é um termo que se usa também, repouso, de forma interrompível, ou seja, ele pode ser interrompido. Ele é interrompido quando ele termina. Muito bem, próxima questão aí. O início de uma tarefa em lote, então, tarefa em lote, temos várias aí correndo ao mesmo tempo, é um tipo de evento que faz que o sistema operacional crie processos.
Então, olha que perguntinha assim, simples, mas que às vezes recheada de perigos, se a gente não analisar com cuidado, né? Então, o início de uma tarefa em lote, ele é um tipo de evento que faz com que o sistema operacional crie processos. Então, será que quando eu estou diante de uma atividade cheia de... quando eu falo lote, é porque eu vou ter várias atividades já empacotadas, né, rodando aí, e aí a pergunta é se eu faço com que o meu sistema operacional ele passe a criar processos. O sistema operacional criar processos, está correto? Sim, está correto. Se a gente lesse ali que a memória RAM vai criar processo, que, sei lá, de repente as threads vão gerar processo, sabe? Nas questões, às vezes você pega essas coisas, agora, a essa altura, a gente já consegue decifrar e detectar esses tipos de situações que é mais para poder nos confundir em questões e que às vezes a gente fala de uma forma equivocada ou falava. Porque quem, de fato, vai criar processos para que eu consiga dar conta dessas tarefas em lotes é o sistema operacional. Então, está certo ou está errado? Colocando aí na tela mais uma vez, você vai ver que nós estamos falando de algo correto. Olha. Então, o início de uma tarefa em lote é um tipo de evento que faz com que o sistema operacional crie processos. Então, você quer saber quando que o sistema operacional cria processos, em que situação, em que evento, é quando tem uma tarefa em lote. Vamos para mais outro aqui, falando o seguinte. Algumas informações relacionadas aos processos, como, por exemplo, o estado, a prioridade e o identificador, que é o ID, são importantes para o gerenciamento de processos. Ou seja, se eu quiser saber o estado do processo, qual que é a prioridade dele, o seu identificador, isso para poder gerenciar processo é importante? Claro que é, porque como que eu vou gerenciar uma coisa se eu não sei o estado dela? Se eu não sei a situação que ela se encontra, né? Como que eu gerencio algo se eu não sei a prioridade que aquilo tem para que eu tome uma decisão do que vem primeiro e o que vem depois? E como que eu gerencio se eu não identifico o processo ou, por exemplo, para saber que determinadas threads, que são trilhas aí de ação, né, são processos mais leves, que estão fazendo uma tarefa específica, como que eu sei a associação dessas threads com o processo se não é por ID? Porque o processo pode ter nome, mas eu identifico ele por ID, né? Então, é por isso que eu tenho o PID, que é o Process ID, do qual, inclusive, eu tenho um comando, se eu der um comando da kill, menos o número do processo, eu mato o processo e eu posso interromper. E dependendo do contexto, é importantíssimo eu matar um processo, como também é perigosíssimo eu matar um processo. Porque dentro de um computador, nesses nossos convencionais, eu posso ter acesso ao gerenciador de tarefas, e aí eu observo que tem um processo lá que está gastando, sei lá, 2,7 GB de memória RAM. Eu consigo visualizar lá o consumo de cada coisa, ele está a tanto de CPU, aí eu penso, poxa, vou encerrar esse processo aqui, não sei o que é isso, tem um nome estranho. Aí, às vezes, quando você encerra o processo, fecha alguma coisa lá, ou aquilo era um processo que estava atrelado ao seu software, né? Agora, como é que o sistema operacional, o Windows, consegue gerenciar isso se ele não sabe qual que é o status, se ele não sabe qual que é a prioridade ou o seu ID? É por isso que essa questão aí, né, por essas outras razões, que ela está, de fato, correta. Tá bem? Então, vamos para mais uma próxima, que associa aqui tanto processo quanto threads. Você pode afirmar, então, sobre processo e threads, que processos são executados mais rapidamente do que as threads? Como assim? Será que processo é executado mais rápido? Apenas threads podem ser executados em paralelo. Então, eu faço paralelismo com thread ou paralelismo com processo? Isso aqui vocês já sabem responder prontamente. Threads possuem contexto simplificado ou
é aí de um contexto mais, talvez, complexo, né? Ou o custo do escalonamento de threads é muito maior que de processos. Então aqui está muito tranquilo, né? Porque você percebe que threads, ele tem justamente uma situação de contexto simplificado. O processo são executados mais rapidamente, depende porque do contexto, né? Apenas threads podem ser executados em paralelo? Obviamente que não, porque você tem os processos aí que são executados em paralelo e não necessariamente as threads, né? Porque as threads podem ser executadas em paralelo, não pode confundir do paralelismo, que são conceitos diferentes, e ali não seria apenas threads, né? Porque os processos também podem. E o custo do escalonamento de thread, ele é menor do que o processo. Por isso que as threads, elas existem justamente para poder auxiliar nisso também. Então, vamos para mais uma próxima, que é assim, ó. Na técnica denominada escalonamento, então vamos ver agora sobre escalonamento de processos, o sistema operacional mantém parte do escopo de endereçamento de um processo na memória principal e parte em dispositivo de armazenamento secundário, realizando trocas de trechos de código e de dados entre eles, de acordo com a necessidade. Então, será que no escalonamento a gente tem uma relação ali de memória principal? Eu também tenho uma parte de armazenamento secundário. Que papo é esse? Está um pouco estranho. Toda vez que a coisa soa estranho, não quer dizer que está errado, mas já é um grande indício, né? Quando a gente está com a matéria fresca, quando está com a disciplina fresca, estamos estudando, estamos mergulhando, tem algumas situações que elas são sintomas ali que tem alguma coisa errada, quando eu não sei com segurança, claro. Quando eu já consigo pegar de cara ali, falando que você armazena na memória secundária, e isso às vezes não tem nada a ver, você faz troca de trecho de código e dados entre eles, está falando bonito, está falando umas coisas ali interessantes, mais para nos distrair, né, do que às vezes para de fato contribuir com a assertividade aí, da questão ou com a sua afirmação de forma positiva. Então é errado. Bom, próxima questão. Tratamento de interrupções e exceções. Isso aqui lá na parte das comunicações, né? Então, o tratamento de interrupção e exceção, criação e eliminação de processos e sincronização e comunicação de processos são funções dos dispositivos lógicos, dos interpretadores de comandos, do kernel do sistema operacional, de dispositivos de hardware específicos ou do shell. Então, pessoal, toda vez que você estiver imaginando essa coisa de vou tratar de um assunto, tratar aqui em computação é a mesma coisa que gerenciar, né? Eu vou gerenciar sobre isso, vou gerenciar sobre essa frente aqui de interrupção, de exceção. Isso está ligado lá no núcleo do seu sistema operacional, que também em algumas situações a gente pode, de uma forma simplificada, entender aí que é o kernel, né? Então, desde o kernel do sistema operacional, afinal de contas, é o sistema operacional que faz esse tipo de situação de gestão dessas questões ligadas ao processo. Aqui mudou a palavrinha, colocou lá tratamento de interrupções e exceções, criação e eliminação de processos. Então, além da sincronização e comunicação, isso tudo é função do sistema operacional. Lembre-se que é sempre ele que faz essa gestão aí dos processos dentro do seu computador ou dos computadores de um modo em geral. Muito bem, vamos lá para mais uma aqui, dizendo o seguinte: em um sistema operacional,
multitarefa agora. Os processos podem comunicar-se. Indique a alternativa em que não é indicado um mecanismo para comunicação entre processos. Então, qual das alternativas abaixo eu não tenho indicação, eu não tenho, indicação mesmo, para realizar uma comunicação. Quando eu vejo ali, vamos por eliminação, nesse caso, que vai ser bem mais fácil. Ó. Os pipes, lembre-se do pipeline, e pipe é uma sequência aí, como se fosse o cano, né? Imagina um cano conectando a outro. Você sabe que você não tem um cano aí numa residência, numa obra, do tamanho do quarteirão. Se você tem um supermercado que tem um cano que liga de fora a fora, é porque ele tem a sequência de tubulações de canos, né? E que dá essa extensão. Então, no software, você tem também esse conceito de pipeline, que eu saio de um, entro em outro. Então, esse tipo de conceito de pipes, ele indica, né? E a pergunta é o que não indica mecanismo de comunicação entre processos. A ligação dinâmica, sim, como o próprio nome sugere, tem uma ligação que ela não é estática com um outro ponto, ela pode variar aí. E o soquete? Soquete não tem relação com esse tipo de comunicação de processo. E a memória compartilhada, ela tem, tanto que as threads, elas acabam dividindo, compartilhando a memória. Dessa forma, a gente percebe ali que entre soquete e ligação dinâmica, a palavra ligação dinâmica, ela induz a essa relação de conectar, mas o que é uma ligação dinâmica e ligação estática? Isso aqui é simplesmente um conceito fora aqui do nosso contexto, porque os soquetes, como o próprio nome diz aí, soquete, eles, dependendo do contexto, pode ter uma função que não é ligada a especificamente ao processo, mas ele tem sim uma indicação de comunicação. A memória compartilhada comunica as threads, eu posso comunicar isso ao meu processo. Já a ligação dinâmica é o que ficou aqui facilmente por eliminação, que eu diria aqui que é um peixe fora d'água, né? Já a nossa última aqui, então, para a gente poder encerrar esse raciocínio, vamos para mais um conceito, mostrando aí a parte de troca, né? Então, quando o sistema operacional ele transfere programas da memória principal para a memória secundária, liberando espaço para que novos processos sejam executados, ele realiza um procedimento como... Então, o procedimento faz o quê? Ele transfere, a palavra-chave é transfere programas da memória principal para a memória secundária. A memória principal é a memória RAM, por exemplo, né? A memória ali que está próximo da CPU, memória secundária é memória ali, às vezes, de dado permanente, que salva com o famoso HD ou SSD. E aí libera um espaço para que novos processos sejam executados. Então, quase que faz aí uma varredura, né? Ele vai, manda para lá e sobra um espaço. Então, é uma alocação particionada dinâmica? É uma alocação particionada fixa ou estática? É um overlay? É um swapping? É um thrashing? E aí, aqui vale nessa questão, principalmente a sua conexão com o conceito aí de swap, né? Então, esse swapping é justamente o contexto que a questão nos trouxe, que é essa transferência de programa da memória principal para uma memória secundária, liberando espaço aí para novos processos serem executados. Tá bem? Então é isso, pessoal. Espero que essa visão aí do capítulo tenha sido um pouco mais ampliada com a aplicação das questões que a gente pôde resolver aqui nas nossas oficinas. É isso.